Agora, gente, um número preocupante sobre a violência contra a mulher. No Rio Grande do Sul, 11 mulheres foram vítimas de feminicídio. Subiu para 19 o número de feminicídios registrados só este ano no Rio Grande do Sul. Em 54 dias, o número já ultrapassa todo o primeiro trimestre de 2025. O 28º feminicídio do ano. Gente, o Rio Grande do Sul atingiu a marca de 40 feminicídios em 2026. A vítima, uma jovem de 24 anos, Gabriele Oliveira, foi morta por disparos de arma de fogo pelo então companheiro. O casal tinha um filho de 2 anos de idade e a vítima também deixa um outro filho de 5 anos, fruto de um relacionamento anterior. Na Polícia Civil, o casal não tinha registro de brigas nem medida protetiva de urgência vigente. A vítima e o autor do crime tinham 2 filhas, uma de 10 e outra de 21 anos. O homem cometeu o crime na frente da filha do casal, que tinha apenas 5 anos. O número crescente de casos de feminicídio que tem sido trazidos pela imprensa chamou a atenção do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, porque se preocupou muito com as crianças e adolescentes que acabam com esse crime perdendo as suas mães. Então, em articulação com a Defensoria Pública da União na área previdenciária, começou a articular de que maneira nós poderíamos fazer com que a lei que prevê a pensão especial pudesse chegar de uma forma mais facilitada para essas famílias que se encontram numa situação de hipervulnerabilidade. Então, pessoas, familiares que, em razão do impacto do trauma, muitas vezes não têm condições de tanto receber a informação qualificada, como de acessar os nossos serviços e fazer valer os seus direitos. Não só no que se refere ao recebimento dessa pensão, mas também em relação a inúmeras outras demandas. Por exemplo, a representação legal, o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, em razão disso, o núcleo articula com a Defensoria da União um projeto que tem a finalidade de reunir esforços para dar visibilidade para essas crianças e adolescentes. E o nosso olhar ele vai ser muito amplo, que vai atingir não só crianças e adolescentes, mas também todo aquele núcleo, que a partir de agora, então, vai ser o responsável por prover os cuidados daquele indivíduo em especial condição de desenvolvimento. Então, o nosso olhar é, primeiro, saber de que maneira aquela família está estruturada e se existem demandas que podem ser propostas para que direitos possam ser assegurados. Então, os encaminhamentos necessários para a obtenção da pensão especial, as demandas necessárias para que a ação de guarda ou tutela possa ser proposta, se existe uma matrícula escolar assegurada em razão, inclusive, da mudança de território, que muitas vezes é o que acaba acontecendo, já que essa mãe veio a óbito, algum familiar extenso ou algum outro conhecido da família vai assumir os cuidados por essa criança ou essa criança foi encaminhada para o acolhimento institucional. Então, identificar todas as demandas, facilitando, inclusive, o acesso dessas pessoas para esses encaminhamentos. Então, tentando resumir num único atendimento as demandas necessárias, articulando com as famílias o encaminhamento dos documentos para que a Defensoria Pública, então, possa promover o ajuizamento que se fizer necessário no caso. Lá em 2023, quando foi criada essa pensão especial para os órfãos do feminicídio, nós já começamos a atuar acompanhando desde o projeto de lei, desde que a lei foi publicada, e também atuando em relação à sua regulamentação por meio de decreto. Então, essa pensão para os órfãos do feminicídio, ela é devida para os filhos ou dependentes daquela mulher que foi vítima do crime de feminicídio, menores de 18 anos. Então, são crianças ou adolescentes menores de 18 anos. E há também um requisito econômico que nós falamos, que é o requisito de a renda per capita do grupo familiar por pessoa de 1/4 do salário mínimo. E essa pensão especial ela é importante porque ela tem um caráter assistencial e subsidiário. Se a mãe que foi vítima do feminicídio, ela contribuía para a Previdência, esses dependentes eles vão ter direito a um benefício de natureza previdenciária, que é a pensão por morte. Por outro lado, se ela não conseguia contribuir, não trabalhava, o que acontece muito nos casos de violência doméstica, esse benefício da pensão especial tem um caráter aí subsidiário, assistencial, que é independente de contribuições. Então é aí que veio a lei, que é de 2023, que é a Lei 14.717, que depois foi devidamente regulamentada, nessa ideia de combater a violência de gênero
e também reconhecendo que o Estado falhou muitas vezes no combate a essa violência de gênero. Então ela tem esse caráter também reparatório. Então se notou que essas crianças elas não chegam até a Defensoria Pública da União, principalmente a Defensoria Pública da União, porque atua em órgãos federais, então ela é um pouco até mais desconhecida que a Defensoria do Estado. Então o que a gente pensou? Fazer uma cooperação, um termo de cooperação entre as duas defensorias e que a gente faça uma busca ativa para conseguir localizar e garantir efetivamente a pensão e esse direito a essas crianças ou adolescentes. Então, a partir de um termo de cooperação, firmado em fevereiro desse ano, nós estabelecemos um canal direto com a Secretaria da Segurança Pública que nos comunica sempre que houver o registro de um caso de feminicídio em que, em razão dele, crianças e adolescentes perderam suas mães. Então, o NUDEC ele recebe a informação desses casos, logo em seguida ao seu registro, e nós também solicitamos ao Poder Judiciário que encaminhasse para o NUDECA os casos em andamento, ou seja, os feminicídios que estão sendo instruídos, que geraram processos criminais e que neles se constata então a existência de crianças e adolescentes. Então o Tribunal de Justiça eles pediu recomendação aos seus juízes para que remetam essas situações para nós. Então hoje a Defensoria Pública atende não só os casos recentes, mas também muitos casos, por exemplo, de 10 anos atrás e que ainda existem crianças e adolescentes em razão desse crime. Olha, pode ser difícil de responder, porque cada um reage de um modo e dependendo da época também que esse trauma ocorre, mas dada a violência, e como a gente tem visto que não é a única violência, né? São várias violências acumuladas que culminam com o feminicídio, quer dizer, isso não chega como a primeira forma de agressão. Então, que pode-se dizer que se não tiver um acompanhamento, e aí, claro, um acompanhamento terapêutico, mas também um suporte familiar ou de uma rede de apoio, isso pode ter um efeito devastador. E o que a gente vê na teoria é que quando uma pessoa é vítima de uma violência, ela tende a repetir isso, quase como uma vingança, né? Uma busca de que alguém restitua aquilo que foi tirado, né? Que foi tomado dela de forma violenta. Então, não só as demandas jurídicas elas são analisadas, mas também as demandas relacionadas à área da psicologia e à área do serviço social. Em razão disso, a gente então coloca a nossa equipe psicossocial diante dessas situações que são chegadas para nós e sempre que a família se mostra disposta a receber uma visita domiciliar, nós agendamos uma visita com a nossa equipe para que ela possa monitorar de que maneira aquele núcleo familiar hoje está estruturado. E a partir desse atendimento também, direcionar o atendimento terapêutico a partir do termo de cooperação que nós firmamos com o Instituto Contemporâneo. A nossa ideia não é esgotar em apenas uma visita domiciliar o atendimento a essa família, mas sim fazer um acompanhamento sistemático, acompanhando as necessidades e acompanhando inclusive os efeitos desse atendimento terapêutico na família. O prontuário, quando vem aqui da Defensoria, a gente encaminha para uma psicóloga. Optamos por serem todas mulheres, até pela situação, para não gerar nenhum constrangimento. São todas psicólogas formadas e, de preferência, com formação vincular, em psicanálise vincular. Se faz um contato, essas psicólogas fazem diretamente contato com o paciente que vai ser atendido, com as famílias ou as pacientes, e inicia-se então um tratamento que, dependendo da disponibilidade da paciente, vai ser online ou presencial. O acompanhamento tem sido feito, em princípio, semanalmente, mas nós temos um caso que o atendimento tem sido 2 vezes por semana. Não tem prazo para terminar, né? Nós não definimos número de sessões. E todo esse acompanhamento é supervisionado, tá? Então, todos os terapeutas que estão envolvidos no projeto Vidas que Ficam, eles têm uma supervisão específica que é feita comigo e onde os casos são discutidos até pela gravidade dos casos e pelo impacto que isso produz na gente também.
embora os nossos atendimentos tenham iniciado há pouco tempo, porque o termo de cooperação firmado com a Defensoria Pública da União, ele é de outubro de 2025, o termo de cooperação com o Instituto Contemporâneo, ele tem 60 dias, mas nós já tivemos casos encaminhados e nós já conseguimos perceber, a partir das visitas domiciliares realizadas pela equipe psicossocial, um retorno muito positivo das famílias. Muitas famílias, por exemplo, não sabem como vão contar para os seus filhos que aquela criança perdeu a mãe em razão do feminicídio e que muitas vezes o autor desse crime foi o próprio pai. Então, o suporte que essa família precisa para reunir forças, inclusive com capacidade, com conhecimento técnico, para ter as melhores ferramentas, para dar andamento a essa comunicação, ela é essencial. Então, nós percebemos que é um trabalho que vem alcançando, nós temos obtido um ótimo resultado. Um período é curto, mas eu acho que o impacto maior é um lugar de escuta. Eu acho que o fundamental, né, a gente não tem uma pretensão de cura, até porque trauma é um baque que uma pessoa sofre, isso vai estar ali para a vida inteira, mas poder falar sobre isso, poder simbolizar é o que a gente pode oferecer. Então, o que se percebe é uma adesão muito interessante ao atendimento, isso é uma coisa que a gente tinha um certo medo, que as pessoas se recolhessem, que não quisessem o atendimento, e o que a gente tem visto é o contrário, é uma adesão, elas procuram, pedem mais, né? Não é uma... É comum o paciente, quando se vê diante de uma situação muito difícil, ele se retrair e sair do atendimento, começar a faltar, começar a chegar atrasado, e o que a gente tem visto é o contrário disso, é um comprometimento por parte dos pacientes, e essa ideia do lugar, de um espaço de escuta, alguém que está ali disposto a ouvir e ressignificar esse trauma vivido. Eu só acho que é importante concluir que a experiência prática tem nos trazido casos que nos sensibilizam muito, que muitas vezes o feminicídio ele é o primeiro trauma que essa criança sofre, essa família fica exposta a muitas vulnerabilidades e o fato de nós promovermos essa busca ativa, de nós procurarmos essas famílias e lançarmos a nossa preocupação em relação ao atendimento dessas demandas, faz com que a gente perceba que isso tem um efeito prático muito positivo e com certeza fará diferença na vida dessas famílias e no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes.